gente continua em Brasília, mas vamos até o estúdio da CNN Brasil, porque depois desse caso aí, né, como o Pedro bem lembrou, o futuro ministro da Justiça conversou aqui com a CNN e falou sobre uma mudança no esquema de segurança para a posse do presidente eleito Lula no próximo domingo. A apuração é dele, Gustavo Uribe, que já está aqui. Conseguiu pagar tudo, Uribe? Conseguiu resolver todos os boletos aí enquanto a gente passava pelos jornais? É muita conta, Stephanie. Estou tentando aqui IPTU e IPVA. Quando começa o ano, a gente se endivida ainda mais, mas eu estou pedindo aí o empréstimo para Thaís Herédia e ele virá e eu conseguirei pagar essas contas, Stephanie. Olha, nem o 13º da conta, né, Uribe? Complicado. Ô, Uribe, mas conta pra gente, né? Vamos falar desse caso, desse homem preso aí durante o fim de semana. Imagino que a preocupação com a posse, né? Com uma festa enorme que tem sido, né, esquematizada aí para Brasília, o que se prevê já não era pouco. Agora, com esse caso, é um sinal amarelo. O clima de polarização no país chegou a níveis absurdos, né, Uribe? O que já se sabe? Muda o que na cerimônia de posse? Bom dia, Stephanie. Bom dia a todos que nos assistem. Não sou Basília Rodrigues, até lavei aqui a janela para que tenha um ambiente melhor, mas a tia da Basília Rodrigues que está nos assistindo, não fique preocupada, só estou esquentando a cadeira. Na próxima quarta-feira, a nossa analista favorita estará no ar. Stephanie, há uma grande preocupação. Preocupação porque já havia todo um contingente de segurança. O governo de transição programava 700 agentes da Polícia Federal, muitos deles disfarçados entre o público. Haveria também, e essa é a programação, snipers em cima de cada prédio da esplanada dos ministérios. Colete à prova de balas usado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e mais detector de metal, principalmente na entrada da esplanada dos ministérios, onde acontece a cerimônia de posse. Ainda há uma preocupação do entorno, porque como você não tem esse esquema de segurança, pode ser que alguns movimentos bolsonaristas podem acabar criando algum tipo de confusão. Mas a polícia aqui do Distrito Federal já está preparada para evitar que não se repita o que aconteceu antes do Natal aqui em Brasília, que foram aquelas séries de destruições e ônibus queimados aqui na capital federal. Eu conversei ontem com o Flávio Dino. Ele explicou que a programação da posse de Luiz Inácio Lula da Silva será mantida. Eles avaliaram que você não precisa fazer grandes modificações. Então a cerimônia acontecerá no final da manhã, terá inicialmente uma série de shows na esplanada dos ministérios. Aí Luiz Inácio Lula da Silva deve ir ao Congresso Nacional para se reunir com Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, respectivamente. E aí durante a tarde a subida da rampa do Palácio do Planalto. E aí Jair Bolsonaro já avisou que não estará lá. Quem passará a faixa, na verdade, será representantes da sociedade civil. E aí, houve ontem uma avaliação, e Flávio Dino me disse, de que será necessário um reforço da segurança depois desse empresário do Pará ter tentado instalar essa bomba em um caminhão para uma explosão, um ato terrorista de fato na capital federal. Havia programação de 700 agentes federais, agora a possibilidade de subir para 900 agentes federais, muitos deles disfarçados entre a população. O novo Ministério da Justiça e da Segurança Pública também avalia pedido de reforço para as Forças Armadas. E aí isso ainda está numa consideração feita pelo futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que tem conversado com os atuais comandantes das Forças Armadas e também com os futuros. Havia uma tentativa deste manifestante, desse bolsonarista, de fazer um ato para gerar um caos na capital federal para que fosse decretado um estado de sítio. O que poderia, na imaginação dele, fazer com que fosse facilitado um processo de golpe institucional feito pelas Forças Armadas. Eu ontem fui a generais da Ativa e da Reserva. Eles consideraram uma piada. Não há chance nenhuma das Forças Armadas se envolverem em um golpe para a manutenção de Jair Bolsonaro no poder. Tanto é que essa transição já foi feita, já você tem um discurso completamente diferente na caserna. Então, é mais um delírio, enfim, de um manifestante bolsonarista na frente do QG do Exército Brasileiro. Mas há uma reconsideração a respeito dos CACs. O que são os CACs? São aqueles caçadores, colecionadores e atiradores que, por um decreto do atual governo, tiveram uma facilitação para o acesso de armas de fogo. Flávio Dino já disse que alguns decretos de facilitação devem ser revogados pelo futuro governo. Ele diz também que haverá uma tentativa de devolução e de apreensão das armas de grosso calibre e também uma reavaliação
reavaliação do funcionamento dos clubes de tiro. Há uma avaliação, principalmente daqueles que são especialistas em segurança pública, de que estes decretos, facilitando essa autorização para o posse e porte de armas, pode ter aumentado a violência no país. Pois é, Uribe, esse é aquele caso que nos traz um emaranhado de coisas e a gente tem que ir puxando fio a fio para tentar desfazer, né, esse complexo caso. Você bem falou, né, do decreto que permitiu, que facilitou o acesso a armamento pesadíssimo. Fuzis, a gente está falando de pessoa com fuzis que atravessou, veio do Pará de carro, foi baixar aí em Brasília, passou dias acampado em frente ao QG do Exército e esses acampamentos permanecem, né, Uribe? A gente fala de uma escalada. Essas pessoas estavam lá fazendo planos terroristas de explodir bombas em plena capital federal e tivemos no dia 12 também aqueles atentados aí no coração do poder, na esplanada dos ministérios, e há uma já investigado, a polícia já colheu o depoimento desse homem, ele também esteve nesses atos, né? Ele também participou daqueles protestos lá em frente ao prédio da Polícia Federal. Quer dizer, a coisa vem escalando, né, Uribe? Naquele caso, nesses acampamentos que permanecem aí em Brasília, país afora, o que o ministro da Justiça diz até aqui? E o futuro ministro da Justiça também, imagino que você já o ouviu também sobre esses casos. Ele tem chamado de incubadora de terroristas. É claro que a gente não pode generalizar. Há algumas pessoas que eu conheço, inclusive, que estão nesses acampamentos, que não são terroristas, mas entre elas você tem. E ainda bem que o plano não deu certo, Stephanie, porque ele disse, o George Washington, esse empresário, no depoimento à Polícia Civil aqui do Distrito Federal, ele chegou a dizer que, na verdade, ele iria distribuir esse armamento entre alguns manifestantes e que haveria um deles que instalaria a bomba naquele caminhão, o que não deu certo. Mas você tem pessoas com grande armamento e sim, gerou grande preocupação também no Exército Brasileiro. Porque se você tem manifestantes que querem fazer explosões para causar o caos, esses manifestantes podem se decepcionar diante da impossibilidade de que as Forças Armadas façam um golpe de Estado. E aí o feitiço pode virar contra o feiticeiro, ou seja, você pode ter atentados à bomba também contra militares. Então há uma grande preocupação a respeito desses acampamentos. Eu conversei com generais da reserva que já me disseram que pediram para alguns desses manifestantes voltarem para casa, começarem agora a fazer oposição ao futuro governo e não protestar para a possibilidade de um golpe contra a democracia que não vai ocorrer. As Forças Armadas dizem isso claramente em conversas reservadas. Então, que é necessário que eles deixem esses acampamentos, porque não tem mais serventia e não levará a lugar nenhum ficar acampado em frente a quartéis generais.